Capítulo 5. Um montinho de ossos na costa dos esqueletos. Surpreendido por uma onda na contramão, não tive como escapar e levei um banho gelado. O cabelo pingando, as roupas encharcadas e um fiozinho de água escorrendo pela nuca e descendo as costas, por dentro da blusa, coroavam uma típica segunda-feira. Como um gato molhado, me enxuguei chacoalhando a cabeça para não tirar as mãos dos remos. O trabalho começou cedo, ainda no escuro, após um sublime café da manhã que levou 40 minutos para ser consumido. O mar estava agitado novamente e o barômetro, caindo aos poucos, anunciava uma nova depressão. Mas não me incomodava mais com isso. Na verdade, o grande problema não era a força do mar, mas sua direção. Enquanto as coisas continuassem como estavam e eu pudesse remar na boa direção, não teria com que me preocupar. Avançando no rumo noroeste, praticamente deixava para trás a zona proibida dos diamantes e minha nova e, afinal, última preocupação em relação à África seria a costa dos esqueletos, que se inicia a partir de Walvis Bay para o norte da Namíbia. Trata-se de uma região árida e perigosa, onde carcaças de navios trazidos por tempestades ou enganados por uma costa em contínuo movimento, e por isso mesmo difícil de ser cartografada, jazem entre dunas amarelas como se estivessem navegando na areia. O Edward Bolen, que ali naufragou em 1909, encontra-se hoje a mais de 1 quilômetro do mar, fantasticamente derivando em um deserto, onde a ausência de homens e os esqueletos de seus barcos são o testemunho da intolerância do clima. Um deserto que avança sobre o mar sem lhe respeitar a força. À noite, o vento de novo alcançou 40 nós. O mar fazia muito barulho e foi difícil dormir. Volta e meia, alguma onda passava por cima, enchendo o cockpit. A cada 30 minutos me levantava, estendia o braço até a alavanca da bomba e, sem abrir os olhos, num movimento contínuo, ia contando as bombadas até que ouvisse, do lado de fora, o característico ruído do poço seco. O cockpit, ou seja, a parte aberta do barco, onde eu remava, era autoesgotável, à exceção do poço onde fica o fincapé, que acumulava a água das ondas que entravam. Não havia mal nenhum em deixá-lo cheio durante a noite, mas eu preferia sempre esvaziá-lo. 77, 78, 79 bombadas, enfim, vazio, e me deitava. Esse ritual contínuo durante as noites de mau tempo, em que dormia um sono leve e em que partia em sonhos distantes, me ajudou a desenvolver uma interessante qualidade, a de, ao estar sonhando e ter que acordar para esvaziar o poço, conseguir retornar ao mesmo sonho sem interromper o seu curso. Muito divertido, pois aos poucos eu conseguia influir no desenrolar dos sonhos. E depois de praticar esse exercício seguidamente durante algum tempo, podia até mesmo selecionar, entre alguns que já conhecia, o meu preferido. Houve sonhos que bateram verdadeiros recordes de audiência. Dormindo, passei por grandes aventuras. Vivi amores impossíveis e viajei para lugares fantásticos. Ao acordar, às vezes começava a remar com cãibras de tanto rir das peripécias por que passara, mas sempre estava bem disposto depois de 8 horas de total esquecimento. Essa segunda semana no mar não foi das mais famosas. O tempo continuou ruim e por 2 dias seguidos não foi possível remar. Obrigado a permanecer em casa, aproveitei o súbito feriado para fazer curativos nos dedos e, quem diria, na bunda. As bolhas nas mãos haviam se transformado em calos e não eram mais problema. Mas no outro extremo a situação adquiriu uma certa gravidade. Lembrei-me do Hermann, companheiro de 6 anos de remo e meu maior amigo. Único remador do Clube Espéria, em São Paulo, que usava uma almofadinha de espuma para solucionar esse problema pela raiz,
Ele foi eterna vítima de gozações, mas nunca desistiu da almofadinha. Nem mesmo quando um dia, numa regata no 400 pelo Campeonato Paulista, a almofadinha enroscou-se nas rodinhas do assento e nós perdemos por um segundo. Eu, que fora um de seus fiéis algozes e constante sequestrador da almofadinha, agora, por ironia do destino, dependeria de uma para chegar ao Brasil. Por sugestão do Hermann e contra minha vontade, o fabuloso Ferreira preparou, com todo carinho, uma placa de espuma indeformável, cortada no tamanho do assento. Pensando que nunca me serviria dela, e que, como bom remador, logo me habituaria à dureza do carrinho, deixei-a jogada num canto perdido. O orgulho de remador durou pouco e custou caro. Passei a usá-la definitivamente, sob pena de não poder mais sentar em lugar nenhum. Descobri ao mesmo tempo a origem dos cortes nos dedos. Um grande mistério, pois não me lembrava de nenhum acidente. Eram os rebites dos bolsos laterais da minha calça, que a cada remada roçavam nos dedos, ferindo-os sem que eu percebesse, por causa do frio. Na quinta-feira, início do inverno, tive um longo comunicado com o Brasil. Falei com Maurício, com Henrique Luderitz e com muitos amigos espalhados pelas casas do Alex e do Álvaro em São Paulo. Voltei a falar com o Aires a bordo do Felipe Camarão e percebi que eles estavam inquietos com a posição que eu mandara. Era uma posição estimada, pois com o mau tempo não foi possível encostar no sextante, mas que após 11 dias de viagem ainda me deixava perigosamente próximo da costa. Informei que já havia cruzado o Trópico de Capricórnio e que o rendimento estava baixo por causa do tempo ruim, mas que melhoraria. Eterno brincalhão, o Maurício foi o único que entendeu a importância das 3 capotagens e estava eufórico com o sucesso do João Teimoso. A notícia deixou os radioamadores mais preocupados do que eu supunha. De qualquer modo, o comandante Wangler, do Felipe, estava certo. O rumo a seguir deveria ser oeste puro até que alcançasse o meridiano 10 graus leste. Decididamente, eu não pretendia me transformar em mais um montinho de ossos na costa dos esqueletos, e a partir daí redobrei a energia das remadas em direção ao poente. Na sexta-feira, 22 de junho, ao me levantar, o vento parecia mais amigo e as ondas menos confusas. Acendi a velinha amarela, que funcionava tão bem quanto a iluminação da cabine, com a vantagem de não incomodar as baterias, inestimável presente do Hermann, aproximei-me da face interna da bússola e, animado com a direção das ondas, comecei a preparar o café. Estava morto de fome. Cereais com leite, torrados com geleia, queijo, mel, suco de laranja, gemada. Quase terminando uma barra de chocolate, ouvi um raspão no fundo e senti um leve balanço no barco. Parei de mastigar, prendi a respiração. O que seria? Outro raspão, mais outro, e ainda com a boca cheia, sem engolir, saí para fora da cabine. No escuro, pude ver a sinistra sombra de uma barbatana que se afastava. Foi a primeira de uma série de visitas que nem sempre seriam muito simpáticas. Durante o dia, com o mar tranquilo e o céu claro, condições ideais para tomar a altura do sol, consegui uma posição bastante precisa que confirmou a exatidão das minhas estimativas nos dias anteriores. A noção de posição era fundamental. E numa região de correntes fortes e às vezes variáveis, apoiando-se somente no rumo indicado pela bússola, era quase impossível chegar a uma estimativa decente do meu progresso. Aos poucos, o céu passou a ser mais importante que o mar. Habituava-me aos humores do tempo, às ondas desencontradas que vinham de surpresa com inesperados banhos, ao balanço contínuo e ao movimento dos swell que transformavam a paisagem à minha volta, formando vales e colinas impressionantes e inofensivos ao mesmo tempo. Mas o meu interesse voltava-se para cima do horizonte. Remando de madrugada, antes do crepúsculo,
em vez de acender a luz da bússola para não perder a direção, orientava-me pelas estrelas, fazendo marcação em alguma mais brilhante e usando como mira a antena de VHF, que, ao contrário da outra, permanecia sempre instalada. Até o nascer do sol, a cada meia hora, checava o rumo seguido na bússola com a estrela marcada, e, se fosse necessário, mudava para outra estrela, à medida que fosse variando seu azimute. Se de um lado tudo estava em movimento, brusco ou lento, o barco balançando, as ondas correndo, ou as nuvens e os astros que discretos se moviam, por outro lado descobri uma exceção, algo imóvel e estável, a linha do horizonte. Única forma fixa no oceano, era dele que precisava para conseguir minhas posições, e ao se encontrar perdido entre nuvens baixas ou escondido atrás de altas ondas, fazia-me sentir um pouco triste. O horizonte, linha perfeita e segura, fronteira do destino que se renova eternamente e que abriga nossos objetivos, passou a ser meu ponto de apoio e companheiro de viagem. Enquanto estivesse à vista, sentia-me disposto e em segurança, mas quando desaparecia ou tornava-se ondulado, sabia que era melhor amarrar bem os remos antes de ir dormir. Uma estranha barbatana surgiu durante o dia, mas tímida não se aproximou. Tentei por todos os meios identificar o proprietário, que não se apresentou, mas não tive sucesso. Dava voltas à popa do barco, de modo que pudesse avistá-la, sempre a mais de 30 metros de distância, como se quisesse se mostrar sem ser reconhecida. Insuspeita e elegante, era demasiado alta e delgada para ser de um tubarão normal. Cortando a água como faca afiada e inclinada não só para trás, mas também para o lado, como um veleiro adernado pelo vento, passou o sábado inteiro a desafiar minha curiosidade e saiu-se vencedora. Nunca mais voltou, e dela só permaneceu uma anotação no diário. 16h30, mediano Greenwich, a barbatana misteriosa não se revelou. Comemorei a passagem da segunda semana em grande estilo. Com incríveis ondas de 10 a 15 centímetros de altura e ventos de força 0, remei pela primeira vez sem camisa. Domingo esplêndido de sol, termômetro a 22 graus Celsius e barômetro estável em 1017 milibares. Posição 22 graus e 30 de latitude sul e 10 graus e 40 de longitude leste. Rendimento fraco nas últimas horas, mas em excelente direção. 298 graus RV. Já ultrapassara a latitude de Walvis Bay e ganhara boa distância da costa. O cardápio anunciava sopa minestrone, frango ao molho demi-glacé e arroz com salada de legumes. A sobremesa foi servida na varanda. Biscoitos de goiaba, banana passa, creme de amêndoas e chá com mel, ao som das mágicas cantorias de Elomar. Permiti-me uma siesta de 20 minutos antes de voltar ao trabalho, e passeando os olhos num mar raramente tão calmo, surpreso com a ausência do balanço das ondas, fui brindado com a passagem de um grupo de baleias a mais ou menos 200 metros de distância. Pareciam atrasadas para algum compromisso e nem se detiveram. Seguiam na mesma direção que a minha, oeste, para o Brasil, e sumiram no horizonte. Fui atrás. Quem sabe nos encontrássemos de novo, além dessa fantástica linha que eu tanto perseguia, o horizonte. Capítulo 6. O caminho certo. PY2 KAQMM é PY1 ASIMM do Felipe Camarão. Por aqui, Gibraltar. 100% copiado. Chegando alto e claro. Excelente posição. Agora você está na ZM3. Não se preocupe, o tempo vai melhorar. O comandante e toda a tripulação do Felipe Camarão torcem juntos por você. Deus te acompanhe, Amir. PY2 KAQMM de PY1 ASIMM. 28 de junho.
Deliciosa sensação ao ouvir o Aires com sua voz segura e seu sotaque baiano. De fato, não era tão terrível minha posição. Estava finalmente a mais de 200 milhas da costa mais próxima e já começava a pensar no futuro, numa distante ilha chamada Santa Helena, pelo menos um mês à minha frente. À medida que ganhava distância da África, aumentava minha confiança no barco e a certeza de que um dia deixaria para trás a ilha onde Napoleão perdeu sua última batalha. Que grande dia seria esse! Que significativa vitória! Eu teria então provado que meus planos estavam certos e que a mais importante chave para o êxito da travessia estava muito em minhas mãos: a rota. Numa faixa larga, traçada 2 anos antes e pintada de vermelho, estava a minha segurança. A certeza de que o projeto era viável. Passando em suave curva entre as ilhas oceânicas de Ascensão e Santa Helena e ligando a costa da Namíbia ao litoral baiano, essa faixa indicava os limites de navegação em que deveria me manter. Apesar da predominância de ventos de sul e da forte tendência de deriva para o norte, o esforço que eu fazia para me manter dentro da rota prevista era menor do que o trabalho que tive, ainda em terra, para definir a trajetória ideal. 2 anos de estudo foram consumidos nessa operação, em que não faltaram discussões apimentadas e dúvidas perturbadoras. A viagem de veleiro para Caiena fazia parte desse trabalho. As intermináveis investigações em bibliotecas e tratados de navegação também. Mas o maior problema talvez tenha sido a escassez de dados e informações a respeito do assunto. Baseei-me sobretudo nas pilot charts inglesas e americanas e em outros estudos sobre correntes e ventos do Atlântico Sul, fornecidos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, DHN. No mar, o menor caminho entre 2 pontos não é necessariamente o mais curto, mas aquele que conta com o máximo de condições favoráveis. Assim, mesmo um poderoso superpetroleiro é obrigado, às vezes, a desviar seu caminho para ganhar em tempo e segurança, o que perde em distância. No meu caso, tendo como única propulsão um par de remos, o estudo do regime de ventos e correntes tornava-se fundamental. É impossível remar 24 horas por dia. Assim, enquanto estivesse dormindo e o barco ficasse à deriva, era importante contar com correntes, se não favoráveis, pelo menos que não me viessem pelo nariz, roubando durante a noite o que eu ganhava com muito esforço de dia. Esse estudo descartou, por exemplo, a hipótese de cruzar o Atlântico de Serra Leoa ao Cabo Calcanhar, no Rio Grande do Norte, num percurso de apenas 1.500 milhas náuticas, contra as 3.700 do meu percurso, por uma região quente e relativamente tranquila. A minha rota, longa, fria e tempestuosa, contava, no entanto, com correntes favoráveis na quase totalidade do trajeto e com a preciosa regularidade dos alísios de sudeste, que unem o sul da África ao nordeste brasileiro. Caminho difícil e longo, mas o único possível para um barquinho a remo. Para atravessar o mau tempo e as depressões do caminho mais longo, bastaria um barco forte e bem estudado, mas para vencer com os braços o fluxo contrário do caminho mais curto, nem toda a disposição do mundo seria suficiente. Como os antigos navegadores, que com suas velas quadradas não podiam vencer ventos e correntes contrários e eram obrigados a aceitar os rumos ditados pelo vento, eu me valeria, não da força para ir contra as correntes, mas da astúcia em saber acompanhá-las. Por essa razão, seria necessário um especial cuidado em respeitar os limites da faixa ideal de navegação que eu havia traçado. Se escapasse dessa faixa pelo norte, o que era muito fácil até Santa Helena, entraria na zona de convergência intertropical, próxima do Equador, e não só se tornaria difícil alcançar Salvador, como também seria possível que não conseguisse tocar o Brasil e fosse dar na América Central. Se deixasse a faixa pelo lado inferior, indo demasiadamente para o sul, a partir de Santa Helena,
haveria o risco de entrar no centro de alta pressão do Atlântico Sul, o Right, e sob a influência de correntes que seguem para o sul e retornam à África, eu teria poucas chances de chegar ao Brasil. Santa Helena era o grande teste. Passando ao norte da ilha e ao sul de Ascensão, outra ilha de bandeira britânica situada a 703 milhas a noroeste, exatamente entre as duas, encontraria a corrente equatorial sul-atlântica de águas quentes e menos agitadas, e o caminho em direção ao Brasil estaria garantido. Dependeria, então, da corrente do Brasil, também quente, para ir descendo até a Bahia. Essas correntes acompanham um regime mais amplo, denominado Sistema Anticiclônico do Atlântico Sul. Todos os oceanos são caracterizados por semelhantes sistemas, onde em torno de um centro de alta pressão define-se um movimento circular e contínuo de ventos e correntes, explicado pela força de Coriolis, resultado do movimento de rotação da Terra de oeste para leste e das diferenças de temperatura e, consequentemente, de pressão entre as calotas polares e o Equador. No Atlântico Sul, esse movimento faz-se no sentido anti-horário, eternamente subindo a costa africana e descendo a costa brasileira. No Atlântico Norte, dá-se o contrário. O movimento faz-se no sentido inverso, horário, continuamente subindo a costa americana e descendo a costa europeia em torno do centro de alta pressão dos Açores. Esses eixos de alta pressão não são necessariamente zonas perigosas, mas são evitados em navegação à vela, pois ali os ventos são muito variáveis e as correntes inconstantes. Pela mesma razão, as regiões de convergência entre sistemas, caracterizadas por calmarias e borrascas violentas, são de navegação difícil para embarcações não motorizadas. Estudando a fundo o mecanismo dos ventos e correntes e suas exceções, algumas dúvidas que sempre tive em relação a métodos antigos de navegação começaram a ser respondidas. As caravelas portuguesas representaram um notável avanço em relação às embarcações antigas, ao introduzirem, no início do século XV, as primeiras velas triangulares ou latinas, mas ainda conservavam algumas velas quadradas, ou redondas, como se diz, suspensas em vergas, e sua capacidade de orça, ou seja, de navegar contra o vento, era bastante limitada. Em navegação costeira, podiam superar alguns obstáculos até então intransponíveis para as velas quadrangulares das cogas medievais, mas em navegação oceânica dependeriam sempre de ventos favoráveis. Como puderam, então, alcançar terras tão distantes, unir continentes e depois regressar, se os ventos que sopravam a favor na ida eram contrários na volta? Simplesmente nunca retornando pelo mesmo caminho. Acompanhando o movimento circular dos anticiclones e aproveitando-se de variações locais e sazonais, o caminho de volta, às vezes, era mais longo, mas sempre existia. Ao mesmo tempo, os portugueses gozavam de posição geográfica altamente estratégica em relação aos sistemas do Atlântico Norte, Atlântico Sul e Mediterrâneo, pois estavam sob a influência dos três. O estudo desses sistemas revela a ordem de acontecimentos históricos, novas descobertas e mesmo da ocupação econômica dessas novas terras, sob um ângulo diferente e interessante. Vencido o temido e famoso Cabo Bojador em 1434 por Gil Eanes, após anos seguidos de tentativas frustradas, a expansão portuguesa avançou com notável rapidez até o Golfo da Guiné, porque a partir daí foi tão lento e difícil o reconhecimento da costa africana em direção ao sul, por causa da corrente de Benguela e dos alísios de sudeste, que sobem fortes à costa da África, constituindo firme obstáculo para os barcos que seguissem costeando em direção ao sul. O caminho para as Índias só foi sendo descoberto quando, mudando de tática, os navegadores portugueses se afastaram do continente em direção a oeste,
adentrando o mar tenebroso para evitar os ventos contrários e a corrente de Benguela, e assim poderem baixar para o sul. Diogo Cão, o primeiro a adotar a arriscada rota numa época em que se navegava por rumo e estima, de porto em porto, quando perder de vista a terra era exceção, ao guinar novamente para leste, depois de semanas sem ver terra, alcançou a Costa dos Esqueletos em 1485 e deixou como marco do grande avanço uma cruz de pedra, no cabo, que hoje se chama Cape-Cross. Fernando Pessoa, que viveu 10 anos na África do Sul, em seu livro Mensagem, diz: o esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus, que da obra ousada é a minha parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. Com sua experiência e conselhos, Diogo Cão abriu a porta do Mar Sem Fim para que, finalmente, Bartolomeu Dias descobrisse o Cabo da Boa Esperança e Vasco da Gama o caminho das Índias. E na rota de ambos, sem dúvida, o Brasil estava mais perto, muito mais perto do que a África. Por essa razão, pode-se dizer que Cabral, quando seguia para as Índias, não aportou aqui por acaso. Simplesmente aliou uma tática de navegação, obrigatória para se dobrar à África, ao interesse de investigação e reconhecimento das terras que já se sabia existiam a oeste, e de ambos os lados de um diplomático meridiano estabelecido com proposital imprecisão 6 anos antes, Tordesilhas. Vasco da Gama, após a escala nas ilhas de Cabo Verde, a noroeste da costa do Senegal, passou 97 dias sem avistar terra até alcançar o cabo, depois de uma grande volta e com um longo afastamento que o trouxe muito perto de antecipar o feito de Cabral. A imprecisão desse afastamento, ou seja, do avanço em longitude, é fácil de ser entendida. A direção no mar era dada pela bússola ou marineta, e até o século XV de forma bastante imprecisa, pois ainda não se conhecia a declinação magnética, variação em graus entre o norte geográfico ou verdadeiro e o norte magnético. Com o quadrante, ancestral do meu precioso sextante, obtinha-se, através da mediação da altura meridiana do Sol, a latitude, distância medida a partir do Equador em graus com uma precisão relativa. Mas a longitude, que é a distância medida a partir do meridiano de Greenwich para leste ou oeste, cujo cálculo depende do conhecimento exato de hora, minuto e segundo, só passou a ser calculada de modo preciso com o advento do cronômetro marítimo em 1782, o que explica a impossibilidade, por 2 séculos e meio, de se determinar a posição do famoso meridiano. Assim, a posição, que é o dado mais importante que a direção e navegação oceânica, era estimada naquela época unicamente por latitude. Os navegadores de então, que guardavam as 7 chaves os segredos do cálculo da latitude, em parte como forma de manutenção da autoridade dos navios, podiam calcular em que altura se encontravam em relação ao Equador, e por isso eram capazes de alcançar um determinado ponto geográfico conhecido, mas tinham sérias dificuldades para avaliar o quanto estavam afastados desse ponto em graus de longitude e quando nele chegariam. As instruções de Vasco da Gama, relativas ao roteiro das Índias que Cabral deveria fazer, deixam clara a noção que já se tinha do regime circular de ventos do Atlântico ao mencionar a grande volta do mar, que deveria ser seguida até o Cabo da Boa Esperança. No Atlântico Sul, a esse grande desvio, imposto pelos alísios de sudeste e ajudado pelas correntes sul-equatorial e do Brasil, chamou-se Volta do Brasil,
ou o grão-rodeio, que Camões descreveu em Os Lusíadas. Verdadeiras avenidas de mão única foram traçadas pelos mares nos séculos XVI e XVII por esses barcos que dependiam de ventos e correntes. As embarcações que, a partir da latitude de Natal, no verão, ou de Salvador, no inverno, descessem a costa brasileira, só retornariam a Portugal, passando próximo à África e contornando o anticiclone do Atlântico Sul. E as naus que aportassem acima de Natal, já sob a influência da fortíssima corrente das Guianas, voltariam subindo pelo Caribe até se livrarem da impotência dos alísios de Nordeste, chegando a Portugal pelo norte dos Açores, no curso da corrente do Golfo. O triângulo dos escravos entre Europa, África e América Central, a rota do tabaco, açúcar, rum e algodão, o caminho das especiarias e tantas ligações econômicas entre continentes estiveram sempre associados aos avanços na arte de navegar e seguiram na direção de invisíveis, mas claros caminhos, até que barcos mais modernos pudessem, enfim, subir na contramão dos oceanos. O mesmo pode-se dizer de navegadores em tempos mais remotos, como os vikings, que 5 séculos antes de Colombo alcançaram a América, indo pela Groenlândia e corrente do Labrador e voltando pela corrente do Golfo, a partir da Terra Nova. Ou muito antes, os fenícios, que na expansão de suas rotas de comércio, em barcos delicados, mas marinheiros, contornaram a África pelo norte até o Golfo da Guiné e pelo sul até a costa desértica ocidental. E nesse caso, o único caminho para o retorno, a rota que eu perseguia naquele momento, seria a chave para explicar os seus discutidos vestígios em terras sul-americanas. Se importante foi a pesquisa da rota que fazia, não menos delicada foi a decisão sobre o porto de partida. Definido o percurso até o Brasil, eu encontrava unicamente 2 portos na África de onde poderia iniciar a viagem: Lüderitz e Walvis Bay. O Atlântico Sul jamais havia sido cruzado em semelhantes condições, e não havia precedentes com os quais pudesse me orientar. Precisava confiar a fundo nos estudos que fizera e nos dados e informações de que dispunha. Sabia que uma decisão errada seria fatal. Lüderitz foi, desde o princípio, o porto escolhido. Mas há 3 meses da partida, por uma evidente comodidade burocrática e cedendo, por fim, à insistência de pessoas que firmemente condenavam um lugar tão diminuto e isolado para minha partida, fugi ao plano original e concordei em partir de Walvis Bay. O transporte do barco e equipamentos constituía uma operação complexa pela falta de conexões até a Namíbia, e a SAA, South African Airways, que tem voos regulares de carga para Walvis Bay, ofereceu-me transporte do equipamento. Magnífica solução! Estava resolvido o meu problema. Tomaram-se as medidas do barco, da porta do avião, do compartimento de carga e tudo estava perfeito. Indo de avião, ganharia tempo e compensaria o atraso acumulado na preparação da viagem. Lüderitz, servida por meios de transporte muito aleatórios em razão de seu minúsculo tamanho e total isolamento no deserto, ficou definitivamente descartada em favor do porto sul-africano. Surgiu, então, um problema técnico. Contudo, preparado para o embarque, constatou-se que o barco, ao receber reforços na borda, ganhara largura e, por uma diferença de 1,5 cm, não entrava no compartimento de carga. Passava pela porta do avião, mas não fazia o contorno interno. Desespero, correria, quase fiquei louco. Mais algumas semanas de atraso e acabei seguindo de navio. E aí, estudando noites a fio mapas, cartas e documentos, voltei atrás e retomei o plano inicial, partir de Lüderitz. No 1º dia de julho, comemorando minha 3ª semana no mar, debaixo de uma nova tempestade, e analisando as posições feitas até então, constatei que aquele 1,5 cm salvou a minha pele. Pelo fato de sair numa época difícil e por ter sido tantas vezes sacudido por ventos desfavoráveis, jamais, se tivesse partido de outro lugar,
estaria tão bem encaixado em relação à corrente de Benguela. Se não fosse aquele probleminha de 1,5 centímetros que me acordou para o plano traçado, tenho certeza de que, com barco e tudo,